Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quem é, enquanto você procura, acredita em coincidência? Quem é do povo da coincidência? Pastor, eu acredito em coincidência. Eu tenho mais de 20 Bíblias. E eu trouxe uma Bíblia para a igreja alguns 2, 3 meses atrás, porque ela tem letra grande, eu tenho outras Bíblias com letra grande. E nessa Bíblia, hoje, minha esposa mexendo ali, eu vi que caiu algo. Eu fui ver o que caiu dentro da Bíblia. E caiu uma foto. Uma foto datada de 2007. E quando eu olhei para essa foto, olhei para essa pessoa na foto, eu tive certeza de por que Deus mudou a mensagem nessa noite. Eu vim para cá com tudo montadinho, certinho. O Espírito Santo falou, não, muda. Muda porque tem pessoas que decidiram vir à igreja, então quero que mude. Eu mudo, eu sou obediente. É simples assim. Mandou mudar, eu mudo. Pastor, você está com os bolsos todo pronto. Fica para outra vez. E aí ele me levou em Gênesis e me levou em Atos dos Apóstolos 16, que diz o seguinte, a partir dos primeiros versos. Atos 16, pode jogar na tela também se você quiser. Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Fica ligado nos detalhes. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso o circuncidou, por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que o seu pai era grego. E riqueza de detalhes. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de onde? De Jerusalém. Para que as observassem. Assim, a igreja era fortalecida na fé e de dia em dia aumentava em número. E percorreram também a região de Frígia da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra nessa província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Aí você fala, meu Deus, não estou entendendo, o Senhor está fechando porta para pregar. Coisa confusa. Calma. E tendo contornado Mísia, foram aonde? A Trode. E à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia nos chamado para nos anunciar o Evangelho. Amém? Cumprimenta o irmão que está do seu lado e depois disso você pode se sentar, por gentileza. Nessa igreja você não é um invisível. O Espírito Santo tinha me trazido essa noite a refletir junto à igreja sobre um tema muito interessante que estava no livro de Gênesis. E ele me levava a um grande homem de Deus que estava numa situação, e o Espírito de Deus falou a ele, eu quero que você se mova agora de onde você está, porque você tem grandes promessas e grandes sonhos, e parece que tudo está se perdendo, parece que não vai se tornar realidade. Mas Deus chega para ele e fala, eu quero que você se levante de onde você está.
Eu quero que você se levante da sua cama e eu quero que você vá à porta da sua tenda. Mas não adianta só você sair do seu lugar e não adianta somente você ir à porta da sua tenda. E o Espírito de Deus falava muito claramente ao meu coração que existem situações na nossa vida que nós não estamos recebendo porque estamos obedecendo parcialmente. Quem aqui sabe, com muita maturidade, que Deus mandou você fazer uma coisa e você obedeceu parcialmente? Faz um sinal para mim ver aí. Isso já aconteceu com algum de vocês? Não, Deus falou meu coração, mostrou para profeta, deu visão, revelação, e na hora de fazer eu fiz a metade. Quem fez isso aqui? Mostra para mim. Seja sincero com Deus. Você já fez? Pensei que só eu tinha passado por isso. Mas eu preciso fazer uma pergunta. No final das contas, deu hiper certo? Não, vamos lá. Quem deu hiper certo? Ninguém. Olha que estatística ruim essa, hein? Diz aí, irmão Moisés. Hã? Então, se eu já fiz isso e o resultado não foi tão bom quanto eu esperava, será que eu devo fazer isso de novo? Será que eu tenho que tomar essa decisão novamente na história da minha vida? Ou será que o mundo espiritual tenta embotar a minha mente para fazer com que eu esqueça as burradas que eu cometi, os erros que eu cometi, as cabeçadas que eu já dei na vida? Porque se eu esquecer, o que vai acontecer? Fala para mim você. O que vai acontecer? Ficou todo mundo mudo. Tira o botão de mute. O que vai acontecer? Você vai fazer de novo. O nosso país é um país que é muito fraco em política. Fato. A nossa cultura de política é um lixo. Mas por que a nossa cultura política é um lixo? Porque nós somos embotados por esses espíritos malignos que fazem com que nós esqueçamos aquilo que aconteceu a médio e longo prazo. É um país que não tem história. E países que não têm história, que não se fundamentam na sua história, fazem o quê? Cometem os mesmos erros. Não é assim? Não está na mensagem, mas o Espírito Santo me lembrou de uma coisa que aconteceu comigo há uns 8, 10 anos atrás. Estava acabando um culto de domingo, culto de escola dominical, e quando acabou aquele culto, uma pessoa me procurou, uma menina me procurou. E ela estava desesperada com um sonho que ela tinha tido. E minha esposa sempre foi muito paciente sobre a questão de abrir e fechar a igreja, porque eu abria e fechava a igreja às vezes, né? Abria porque eu tinha chave e fechava, né? Porque atendendo pessoas. Mas nesse dia ela estava inquieta, ela queria ir embora, tinha que fazer almoço, né? Mas eu senti a gravidade da coisa, porque o Espírito conectou ao meu Espírito e falou assim, preste atenção nisso, porque isso vai ser importante. Mas eu não sabia que ia ser importante, não só naquele momento, mas ia ser importante agora, quase 10 anos depois, quando eu estivesse diante dessa igreja essa noite. Porque aquela menina, era uma menina de uns 24 anos, tinha acabado de perder a mãe. E a mãe dela era envolta em questões religiosas difusas da nossa. Gostou dessa? Ficou muito legal, né? Bem ético, né? Elegante, né? Tinha uma matriz religiosa diferente da filha. E digamos que nessa matriz a mãe dela tinha uma certa hierarquia. E de repente ela se viu sozinha na casa que ela morava com a mãe, sendo atacada constantemente por sensações de depressão, de tristeza e de solidão. Mas essa menina, antes de vir para a igreja, tinha tido um namorado sério que eles chamavam no mundo de noivado. Pastor, mas noivado não, é porque no mundo ele tem umas classificações meio complicadas, então para eles era um noivado. Não sei se, como na igreja. O fato é, naquela madrugada ela tinha tido um sonho, naquele sonho ela estava num lugar, era como se fosse uma sexta-feira, perto de meia-noite, a madrugada começando a chegar, e ela saía da igreja, como se estivesse numa mini-vigília. E quando ela sai daquela mini-vigília, ela está andando com um grupo de pessoas, e de repente as pessoas chegam para ela e falam o quê? Vamos por aqui. E ela fala o quê no sonho? Não. Eu acho que por esse caminho é mais rápido para minha casa. E aí o que ela fez?
deixou o grupo que estava saindo da igreja ir por um caminho e ela decidiu ir pelo outro. Está entendendo? Amém, varô? Fica ligada nisso, porque é importante. E aí ela começa a andar, e de repente ela desce uma rua. Engraçado, né? Simbolismos muito fantásticos. Ela começa a descer. E ela desce uma ladeira, e lá embaixo, nessa ladeira, de repente uma Kombi, uma van, né? Para, e aquelas utilitárias de porta lateral abrem. Tudo fechado, as janelas todas fechadas, e de repente, quando abre aquela porta, homens de capuz pulam de dentro dessa van. E ela, quando vê aquilo, olha para um lado, olha para o outro, uma ladeira abaixo, sozinha, porque abandonou os irmãos da igreja. Está entendendo esse mistério? Isso faz mais de 10 anos, o Espírito Santo me fez lembrar disso agora. E ela viu aquilo, ela começou a correr, e ela correndo, e aqueles homens de capuz perseguindo ela. E de repente, ela olha um caminho e vê que tem uma bifurcação. Mas uma pessoa chega para ela com muito carinho, muito solista, e fala, vai por aqui, vem por aqui que é melhor. Só que na hora, no sonho, enquanto ela corria, ela falou assim, eu sinto no meu coração de fazer o quê? E pelo outro caminho, mas essa pessoa está me gritando, fala assim, vem, eu vou te ajudar, corre aqui, vem por aqui, entra aqui rápido, que eu vou te ajudar. E o que ela fez? Por mais que ela sentisse no espírito dela que ela tinha que ir pelo outro caminho, o que ela fez pela segunda vez? Então eu vou escutar essa voz de quem está esticando a mão para mim, para me ajudar. Só que quando ela chega ali, essa pessoa abraça ela, agarra ela e grita, ela está aqui. E a van para, joga aqueles homens de capuz, pegam ela, joga dentro da van, tranca a van, fica tudo escuro e ela acorda. Eu estou me tremendo aqui só de lembrar disso. Eu não sei porque o Espírito de Deus me trouxe ao Rio de Janeiro hoje para me lembrar desse sonho de uma pessoa que aconteceu há mais de 10 anos atrás. Mas uma coisa é fato. Nós oramos com ela. Nós clamamos e eu dei um aviso a ela. Nessa próxima semana, um convite que vai parecer maravilhoso vai se apresentar diante de você. Que vai solucionar praticamente todos os problemas que você está passando. Mas eu preciso te dizer, o que o Espírito Santo já te disse, chuta que é laço. Me diz o que aconteceu na semana seguinte. Você, igreja inteligente, rapidamente já faz a construção e responde. Como eu comecei depois que a mãe dela falou que ela tá, depois que a mãe dela morreu, eu falei que ela estava como? Sozinha? Triste, perto de uma depressão e solitária. O que apareceu? Um príncipe encantado num cavalo branco chega para ela e fala para ela, eu sou de uma matriz religiosa muito difusa da sua, mas eu senti em Deus de vir até você para te dizer que ele me disse que você está sofrendo. Aí quase que ele quem disse? E que eu devia vir aqui para oferecer de me casar com você. Mas uma coisa eu te garanto, que você não vai sair da tua igreja e que os teus filhos vão ser criados nesse caminho, porque eu vou respeitar isso. Mas se você me amar, eu te trago para minha casa, eu cuido de você. Eu tenho dinheiro, eu tenho condições. E você nunca mais vai se sentir sozinha, depressiva, nem solitária. O que essa pessoa fez? O que ela fez? Ela não desceu, ela rolou a ladeira abaixo. Porque na outra semana ela sumiu, na segunda ela sumiu, na terceira ela chegou e falou, pastor, eu não estou mais depressiva, eu não estou mais sozinha, eu não estou mais triste. Mas eu estou preocupada com uma coisa. Eu falei, o que você está preocupada, minha filha? Porque o Espírito Santo de Deus já vai revelando, vocês me conhecem. Graças a Deus por isso. Deus já tinha falado que ela tinha caído. Eu aceitei um convite de um... Não vou falar aqui para não ter que editar depois. Eu falei, sério?
Sério, Deus sabe como é que estava meu coração. Eu falei, e a primeira van que abriu a porta, você entrou, eles nem precisaram correr atrás de você. A van só falou, você deu sinal no ponto. Eu falei isso para ela, você deu sinal no ponto para a van. Você falou, e a van escura, com vidro escuro, tampado, eu vou dar sinal para os caras nem terem que, coitado, os caras têm que correr, porque no sonho, pelo menos, correram muito atrás dela, irmã Ingrid. Mas lá não, ela falou assim, não vou dar trabalho para os meninos, né? De ter que ficar correndo até esse calor do Rio de Janeiro, perigoso, né? Já vou embarcar logo, né? Para ser mais rápido o negócio. Eu não preciso te dizer que em menos de 2 meses, as fotos na rede social dela já diziam tudo o que estava acontecendo. Ponto final. Não quero falar mais. De particular, você pode perguntar que eu te conto o resto dessa história, mas aqui já é o suficiente. Existem pessoas que, pela sua obstinação, estão indo de buraco em buraco, de tropeção em tropeção, de trupicão em trupicão. E o pior de tudo, no final das contas, a culpa é de Deus. Mas o Espírito Santo, essa noite, te convida a viver uma nova história junto a Ele. A apurar os seus ouvidos espirituais e entender, dentre tantos caminhos que se apresentam diante de nós, quais são os melhores caminhos. E o melhor de todos, qual é, além dos melhores caminhos, qual é o caminho certo a se seguir. Há muitos anos atrás, ainda na Assembleia de Deus, eu aprendi um chavão, que eu levei por muitos anos no meu casamento, muitos anos da minha vida, eu casei levando esse chavão, na verdade, no meu ministério eu levava esse chavão. Que existe quantas vontades? Você lembra? A vontade primitiva e a vontade permissiva de Deus. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Já ouviu? Não, existe a vontade primitiva e a vontade permissiva de Deus. O que isso queria dizer, Adriana? O que era a vontade permissiva? É aquela que, bom, não é exatamente o que eu quero, mas se você for, você arca com as consequências, mas eu abençoo mesmo assim. Quem já ouviu isso? Mas era exatamente isso que eu aprendi e eu replicava. Você pode seguir por 2 caminhos. O caminho que Deus quer para a tua vida aí vai ser um caminho de bênção, ponto final, porque Ele garante o final. Ou um outro que você toma a decisão por sua vontade própria, e aí no final, no meio dessa caminhada, você vai ter trancos e barrancos, na qual você assinou o contrato de termo de responsabilidade. Não é isso? Não, eu assumo a responsabilidade. Eu me lembrei aqui quando a gente faz aquele passeio de bugre, Natal, quem já fez aquela aventura em Natal já de aventura? Alguém já fez? Ninguém mais fez? Pô, vocês têm que... Deus abençoe a vida financeira de vocês para que vocês possam gozar de coisas diferentes, em nome de Jesus. Eu vou descer. Eu vou descer. Ninguém quer a benção, ninguém quer o dia. Eu fiquei na dúvida. Eu acho que eu falei heresia? É carteira assinada, salário mínimo, segunda-feira? É isso? Amém? Não. Mas troca o salário mínimo, né? Bota salário hoje, plural. Fiquei confuso aqui, Érica. De repente, né? Não, que prosperidade não. Eu quero a porção acostumada, sofrimento. Cada um com... Tem gente que quer, tem gente que gosta. Eu quero o Bolsa Família, pastor ali, ó, pagando em dia. Eu quero a casa lá do Minha Casa e Minha Vida, lá pagando R$50 por mês. Não sei, né? Cada um tem seu... Não sei, eu respeito. Eu não quero me pisar na fé. Cada um sabe o que quer da vida. Pois bem, quando você vai para aqueles passeios de aventura, é muito divertido, Mila. É muito legal. Mas eles sempre perguntam antes o quê? É com emoção ou sem emoção? A regra do jogo é antes de você entrar no bugre, não é isso? E quando você faz em agência de tudo, você assina o termo de responsabilidade. Por quê? O bug pode capotar no meio da história? Pode! Quando você faz aquele bagulho lá da diloura, aquele negócio pode arrebentar? Pode! Você pode capotar e se quebrar todo? Pode! Mas é maneiro pra caramba? Muito! Já foi não, Paulinho, aquele negócio lá? Putz, grilo, cara. Hã?
Nem agora, o cara estava em Natal e não foi, cara. Dunas fixas e dunas móveis, outra lembrou aqui. O fato é, eu já fui, minha mulher marcou inclusive o evento lá, durante muito tempo ela foi falada sobre, né, a amplitude do grito dela no negócio lá, ficou marcado, né? Parou o negócio diante de uma mulher tão pequena com um grito tão alto, né? Porque perguntaram para ela, a senhora quer com emoção ou sem emoção? Aí ela olhou para o lado com um sorriso, é com emoção, né? O cara, então, toma emoção, hein? Ela não tinha noção do que era com emoção, ela não estava olhando. Eu falei, ela não olhou primeiro, né? O cavaleiro deixou ela aí na frente, né? marcou ela. Não, ela entendeu, a partir dali, ela tem tensão no braço até agora. O fato é, a regra do jogo é colocada antes de você entrar. Então eu aprendi muito tempo que a vontade permissiva de Deus era exatamente isso, você entrar numa situação, você assinando o contrato de termo de responsabilidade. Até que um dia, eu estava no Norte Shopping, almoçando, jantando, com um casal de evangélicos. E aquele rapaz que estava ali comigo conversando, ele era até da igreja de Nova Vida, aqui no Rio de Janeiro. Ele era do Ministério da Restauração em Natal, aí veio para o Rio, aí acabou ficando era perto da casa dele e ficou lá. E a gente conversando ali, batendo papo, não sei o que e tal, e num dado momento essa conversa surgiu, porque ele precisava tomar umas decisões na vida dele. E eu falei isso para ele. E ele chegou para mim e falou assim, meu amigo, meu pastor, me permita te corrigir. Olha que maneiro, estou gravando, estou falando isso aqui ao vivo. Porque eu não sou o dono da razão, eu aprendo a cada dia também. Pastores, não tenham vergonha de dizer que vocês precisam aprender coisas também a cada dia. Porque nós não somos detentores plenos da verdade, só Jesus é. Então é muito maneiro você chegar e poder falar isso, né? E ele falou assim, eu quero retrucar uma coisa. Eu falei, fala, o que foi? Ele falou assim, poxa, me permita questionar aqui. Eu acho que não é assim não. Eu falei, por quê? Porque eu acho que existe a vontade primitiva do Senhor e existe a desobediência. Aí eu, explane. Ele, porque vontade parcial, quando o teu filho te obedece parcialmente, o que ele está fazendo? Aquele jovem falou, isso já faz quase 20 anos, né? Se não faz 20 anos. Eu parei diante dele. Eu dei um sorriso, mas um sorriso tão gostoso, e eu falei para ele, muito obrigado por essa fala. Porque nunca mais na minha vida eu vou replicar isso que eu aprendi há mais de 10 anos atrás. Agora já estou com mais de 30 de evangelho, então há mais de 20 eu estava com 10. Por 10 anos eu falei isso. Eu nunca mais vou falar essa asneira. Nunca mais vou falar essa besteira. Porque você está coberto de razão. Não tem vontade permissiva. Vontade permissiva é a carne falando mais alto nas nossas vidas e nós, pura e simplesmente, desobedecendo a vontade do Senhor. Não tem meio de caminho. Ou eu estou no centro da vontade dele, fazendo o que ele manda, ou eu estou desobedecendo. Sofia, lava a louça e arruma o quarto. Aí a Sofia vai lá, arruma o quarto e bota a comida do cachorro. O que a Sofia fez? Pô, deu uma moral pro cachorro, legal, mas a Sofia cumpriu o que estava se esperando dela? Não. Mas a Sofia pode falar, mas eu fiz mais do que mandaram. Porque de repente ela falou, arrumei o quarto, botei a comida do cachorro e limpei a varanda. Mas de repente o pai dela já estava programado para, com tudo montado, lavar a varanda e cortar grama. Estou só dando um exemplo. Você está entendendo isso? E de repente ela se meteu onde ela não foi chamada. Mas aquilo que cabia ela fazer, ela não fez. E assim nós, não só como adolescentes, como adultos, muitas vezes fazemos. Deus nos chama para um propósito, para um plano, para um sonho específico, e nós queremos dar uma arrumada naquilo que Deus falou. E o que acontece? Não vivemos milagre sobrenatural e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Aí você fala, pô, isso aqui está até dando certo, isso aqui está dando certo, mas tem um negócio que está sempre dando errado e você não consegue entender. Mas o Espírito Santo nos traz, nessa reflexão de Paulo, um grande mistério, uma coisa extraordinária que eu quero dividir com vocês. Paulo estava numa missão. E nessa missão ele encontra um jovem para andar ao lado dele.
Mas qual é a característica desse jovem? Paulo bateu o olho nele e falou assim, pô, esse moleque é maneiro. Pô, o garoto se veste bem, bom corte de cabelo, bem educado. É isso que ele falou? É isso que o texto fala? Atos 16? Que falavam de Timóteo? No texto, volta no texto. Joga lá. E aí, meu povo, hoje eu quero conversar com vocês. O que falavam dele? Primeiro, uma duplicidade de situações. Porque a mãe dele era judia, mas o pai dele era grego. Isso já era um entrave para alguns? Com certeza. Mas era um entrave pleno para o evangelho? Não. Porque se ele era, como é que eu vou falar? De dupla nacionalidade, isso, por um outro lado, abriu o quê? Portas para ele. Então, para uma facção da igreja, isso era um grande problema. Para uma outra facção da igreja, isso era uma solução. Mais portas se abriam diante deles. Vocês conseguiram entender isso? E nós precisamos tomar cuidado quando nós colocamos no nosso coração que tem que ser exatamente como a gente quer. O mais interessante que o texto vai falar mais à frente, que Paulo faz uma outra coisa com ele. Paulo circuncisa ele. E era necessário haver a circuncisão nesse momento? Pergunto a vocês, conhecedores da Bíblia. Era necessário ou não? Não. Porque a graça suplantava a questão da lei e não havia mais a obrigatoriedade da circuncisão. A questão da obrigatoriedade de circuncisão era do pessoal que era judaico-cristão, que ainda tentava manter alguns ritos específicos, como que sendo uma aliança espiritual, e isso já havia sido caído. Mas por que então Paulo faz assim? Meu Deus do céu, a Bíblia está contradizendo a Bíblia? Pergunto eu a você. O que estava acontecendo na tua visão aqui? Para quê? Existem situações que nós fazemos na história da nossa vida que abrem outras portas para que a gente possa ir mais longe. É simples assim. Existem situações que a gente precisa dizer sim para poder entrar em algum lugar. E existem situações que a gente precisa dizer não. E existem situações que a gente precisa dizer não para poder entrar em certos lugares. Diante de tudo que Paulo já tinha visto dele, ele já falou, esse cara aqui é o cara para andar do meu lado, porque antes de qualquer coisa, ele dava testemunho. E ele não dava só testemunho para Paulo, ele dava testemunho para todos. As pessoas falavam dele. Eu não sei o que as pessoas têm falado de você. Mas uma coisa é certa, você tem que ser unanimidade diante de todos? Sim ou não? Sim ou não? Pastor, então eu tenho que sair dessa igreja porque uma pessoa falou mal de você. Graças a Deus alguém falou mal de mim. Parece loucura isso? Vou te explicar. Falaram todos bem de Jesus? Chamaram Jesus de quê? De filho de Belial, de filho de capeta, de demônio. Chamaram Jesus assim. Chamaram de falso mestre, de falso profeta. Pisaram no homem. E quem ele era oficialmente? Filho de Deus. Se ele não conseguiu ser unânime para toda a nação, quem diria eu e você? Então, se você está tentando ainda ser unânime diante de todos, meu amigo, você está perdendo o tempo da sua vida. E o pior, você vai cochear entre dois pensamentos, porque para você agradar o mundo, você tem que ser filho do mundo. Se você quer agradar a Deus, você é filho de Deus. E a palavra fala isso, não são palavras do pastor que aqui está, eu estou parafraseando a Bíblia. Não há como servir a dois senhores, diz o texto. Ou você agrada a um e entristece o outro, ou entristece o outro e agrada a um. Não tem meio de caminho. Você precisa tomar a sua decisão. Pô, pastor, então ficou confuso. Então eu te explico. Se alguém chega e fala, toma cerveja comigo, eu falo, não, não vou tomar cerveja. Se alguém chega e fala, dá um toque, dá um tapinha aqui no baseado comigo, só para a gente ficar tranquilo, que aí vamos ficar todo mundo leve, eu quero escutar o que você tem para dizer. Falei, toma, dá um tapa no teu baseado aí que eu vou sentar aqui do teu lado, com o ventilador virado para lá para o cheiro, não me deixar inebriado, e aí a gente vai continuar conversando, porque eu já estou aqui curtindo a minha onda. Sério, qual é? Minha onda é mais forte que a tua, porque minha onda é Jesus, meu irmão. Eu vou a lugares que tu nem imagina. Sério, e purinho, que é melhor ainda, sem gastar dinheiro com droga. Está rindo? Porque se você tem discernimento espiritual, Deus muda a tua fala e você fala para grego, para troiano, para romano, para inglês, para qualquer um.
É isso que a Bíblia fala, nós precisamos ter discernimento no falar. Se eu falo com o desembargador, eu falo uma palavra que o desembargador entende, com um vernáculo diferente. Se eu falo com uma pessoa humilde, eu falo de uma forma humilde. Se eu entro com um jovem, eu entro no linguajar dele e falo para ele. E é por isso que Paulo fala, nós precisamos nos vestir diversas capas, mas não ser aquela capa. E muita gente hoje em dia está confundindo isso. Nós temos que parecer, mas não ser, porque o que nós temos que ser é exatamente o que Timóteo ia, testemunho para todos. Amém, igreja? Amém. Pois bem, ele era testemunho, ele se circuncidou pura e simplesmente para poder entrar num outro nicho, para ser aceito por um grupo específico, porque alguém falava assim, mas calma aí, então, pastor, me explica, simples, você circuncidar era pecado? Circuncisão era pecado? Não. Circuncisão era o quê? Para começar. Quem sabe dizer? Clinicamente, o que circuncisão representava? Quem aqui não sabe o que é circuncisão? Porque circuncisão é hoje o que se chama a cirurgia de fimose que os meninos fazem. Estectomia, o termo técnico. O que é estectomia? Ostectomia, obrigado. O que ela traz para o homem? Simples, ela traz em primeiro lugar higiene. E numa época que a limpeza pública era precária, imagina o quão de grande higiene que se tinha. Era fantástico. Nível de infecção, lá embaixo. Nível de fungo, lá embaixo. Estão traduzindo, era um negócio ruim? Não. Mas visto como um cunho religioso, de uma liga para que você possa estar conectado a Deus, aí já não tinha mais sentido. Você está entendendo isso? Então o que Paulo está fazendo, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, essa parada é boa? É boa. Se você entender o que você está fazendo, é boa. Se você não entende o que você está fazendo, você pode fazer a mesma coisa e ser ruim para você. Olha que maneiro. Eu posso fazer a mesma coisa com sentidos diferentes. Já preguei sobre isso na igreja. Eu posso estar... Por que você está sentando naquele lugar com aquelas pessoas? Não. Eu estou sentando naquele lugar com aquelas pessoas porque o Espírito Santo falou que eu tenho que trazer uma palavra para aquela pessoa, mas eu tenho que ganhar a confiança dela para ele poder me ouvir e fazer ela transformar daquela história que ela está vivendo. Legal. Por que você está sentando aí? Porque eu não quero perder meus amigos. Então você está fazendo a mesma coisa, porém pela motivação errada. Entende? Então nós precisamos ter discernimento espiritual para tomarmos decisões acertadas, para que as coisas transcorram na mais perfeita paz e harmonia. Pois bem, depois desse preâmbulo que eu trouxe para você, o que ele faz? Ele sai em carreata, ele sai em peregrinação, ele continua o projeto de evangelização apostólica dele. E nesse caminhar apostólico, em alguns momentos, ele pensa em algumas decisões. Eu decido agora ir para o lugar X, que teoricamente seria o próximo lugar bom para que eu possa ministrar. Mas o que a Bíblia fala que o Espírito Santo falou para ele? Não entre em tal lugar. A Bíblia está dizendo aqui que aquele lugar não seria evangelizado? É isso que está escrito aqui? É isso que está escrito? Não. O que a Bíblia está dizendo para a gente? Há tempo para tudo debaixo do céu. Porque se ele entra naquela primeira cidade, o que aconteceria quase que com certeza com o coração dele? Se envolveria naquele lugar. Seria bom isso? Sim ou não? Sim. Ele lutaria para ganhar almas ali? Sim. Isso seria bom? Sim. Mas esse era o centro da vontade de Deus? Essa é a reflexão. A gente muitas vezes na nossa vida toma decisões que parecem muito boas, mas se a gente não prestar atenção, a gente está em desobediência. Aí ele vai, aderna, vai para outra cidade. Pô, essa daqui, caramba, que legal, o evangelho aqui, instituir uma igreja aqui, vai ser maneiro, tal. Mas quando ele sente no Espírito, o que o Espírito Santo faz com ele? Nem entra. Não, mas nem entra, porque o texto fala o quê? Que ele fez o quê? Ele, e tendo contornado Mísia, olha que profundo, nem entra.
Porque se você entrar, o teu coração pode ser movido por isso. Meu Deus. Tem hora que o Senhor está falando, não bota o teu pé naquele lugar. Não, Senhor, eu estou firme. Cara, não bota o pé. Ele conhece a tua estrutura, obedece. Ele sabe o que você é feito, ele sabe qual é a tua raiz, ele sabe qual é a tua matriz. Ele sabe onde você está bom, onde você está fraco. Quem jogou aqui aqueles jogos de Mega Drive, PlayStation antigo, que tinha lá quando você escolheu o personagem, o jogador de futebol, habilidade, velocidade, não tinha lá um negócio? Quer? Me ajuda aí, meninos. Velocidade, habilidade, drible, chute, corrida, não tinha isso? Né? E aí você tinha que escolher teu time. Não, esse cara aqui, pô, eu preciso de alguém que aqui corre mais. Não é isso? Você tinha que montar o teu time Antigamente, na minha época, você só entrava e jogava o joguinho, mas não. Na geração de vocês, não. Na geração de vocês já tinham que escolher os jogadores que vocês queriam em campo. Não é isso? Então foi dada a opção para vocês e responsabilidade maiores do que a minha, então. Porque agora você tem que prestar atenção no time que você está montando. Na minha época era sentar e jogar e ganhar ou perder. Vocês não. No jogo de vocês já era mais completo. Eu tenho que escolher bem quem eu quero botar no meu time, se eu quero realmente vencer. Pô, mas esse jogador aqui parece maneiro, eu gosto do nome dele. Mas ele é fraco nisso. Você quer realmente botar ele no teu time? Pode ser que lá na frente você não consiga porque ele é fraco nisso. É isso que você realmente quer? Escolhas acertadas nos levam a lugares extraordinários. Amém? Então, quando Paulo contorna, eles foram a Troade. E à noite, no momento de descanso, de paz, ele tem uma visão. E naquela visão aparece um homem diante dele falando, passa a Macedônia e nos ajuda, porque nós estamos precisando. Paulo, socorro, nós estamos aqui. Na época não tinha zap, não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha telex. Às vezes, quando a gente se desconecta um pouco da tecnologia, é até melhor. Hashtag fica a dica. Minha filha ama quando eu falo isso. Às vezes a gente precisa desconectar para estar conectado. Pois bem, Paulo desconectou de tudo. Quando ele ficou sozinho, ele pôde ouvir a voz do Senhor para ajudar ele a tomar a decisão acertada. E o mais interessante, ele falou, pô, mas eu vou fazer o seguinte, eu entrei aqui, eu vou ficar aqui uma semana evangelizando, e depois de uma semana evangelizando aqui, aí eu vou seguir para lá para ajudar aquelas pessoas. Ele podia fazer isso? Sim ou não? Podia ou não? Podia. Por que Paulo podia fazer isso? Porque ao homem foi dado o livre-arbítrio. Nós fazemos o que nós queremos. O fato é, nós escolhemos as consequências do que fazemos, mas nós podemos escolher. E acredite, nem sempre é problema, dor, sofrimento, choro. Às vezes dá certo, às vezes é muito bom. Mas o maior problema na face da terra hoje que eu vejo é que o muito bom é o pior inimigo do melhor. O muito bom é o pior inimigo do excelente, do excepcional. Tem muita gente que eu tenho contemplado com meus olhos que tem tido uma vida muito boa, mas o Senhor falou, eu quero você no extraordinário, no espetacular, no imensurável. E o mais legal é que ela vê outra pessoa vivendo e pergunta ainda que eu não consigo entender por que fulano vive isso, eu não consigo viver. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui é lugar de nós vivemos sobrenatural. Essa igreja foi plantada, iniciou como sobrenatural, e o Senhor tem falado de sobrenatural várias vezes. Nós temos diversas histórias de sobrenatural. Então, se você quer viver coisas extraordinárias, você está no lugar certo, é fato. O mais lindo é que Deus falou, tem gente procurando tamanho, tem gente procurando riqueza, tem gente procurando ostentação. Vocês estão procurando santidade, sobrenatural. Eu achei lindo quando a profeta veio aqui e falou isso. E aí falou, por que vocês estão fazendo isso? Coisas vão acontecer na vida de vocês e através de vocês. Olha que fantástico. A ponto de que em pouco tempo não vai caber mais o espaço. Sabe, é muito lindo, porque a gente está andando no caminho certo. Se os irmãos estão falando, vem por aqui, a van está piscando lá, entre. A gente fala, não vou cair nesse caminho. Mas esse aqui é mais longo, prefiro no caminho mais longo, mas junto da equipe do Senhor. Eu não quero, fala para uma pessoa que está ao teu lado assim, eu não quero procurar atalho. Se isso for uma verdade para a tua vida.
Porque para mim eu não quero procurar atalho. Paulo tomou a decisão. De imediato, diz a palavra de Deus, ele seguiu. De imediato, ele serviu. De imediato, ele seguiu. Não há coisa mais extraordinária do que nós experimentarmos viver a obediência do Senhor. E é por isso que eu falo essa noite a vocês. Quando foi que a profeta esteve aqui da última vez? Foi em abril? Julho? Junho. Deus trouxe uma palavra profética para minha vida diante da igreja no junho desse mês. Perdão, junho desse ano. Ou no mês de junho. E algumas pessoas ficaram muito atentas ao que Deus falou sobre a minha vida e sobre essa igreja. Quem lembra o que Deus falou para a minha vida? Deus falou de uma forma muito clara e direta. O meu sonho, porque uma coisa que algumas pessoas não entendem, que visão profética não é contrato assinado de Deus para com o homem, de obrigatoriedade. Visão profética é um lugar que você decide pegar a bússola, o mapa que Deus está te dando, para andar em direção ao que Deus te falou. E aí, se você decidir tomar essa decisão, ele já fala, lá na frente te espera isso. Mas, Senhor, eu não estou vendo. Lá na frente você pode ter certeza que te espera isso. Eu sirvo num quartel aqui dentro do Galeão. E tem uma caminhada que a gente faz por dentro da mata, né? Quem conhece ali pro lado do Tubiacanga. Então, você anda por dentro da floresta, quem já andou ali, quem conhece. Não é isso, Paulinho? E aí você vai andando, e depois de uns 2 quilômetros andando mais ou menos, começa o quê? Algumas subidas. E aí você começa a subir. E é a subida cansativa, porque tu já começou, né? E tu começa a subir. E aí quando você chega lá e você está subindo, você está vendo só o céu azul. Que é uma característica de ser azul. Quem entende é o quê? Porque tem mar perto. Então espelha mais ainda. Então o céu fica mais azul. E aí você, tá subindo do lado mato e muro. Então na altura do mato, das árvores, daqui a pouco você começa a ver os muros, daqui a pouco você sobe quando você chega lá em cima, você consegue contemplar o que está além do que você consegue imaginar, das árvores e do muro. Você vê o vasto oceano. Só consegue ver o vasto oceano para entender a amplitude do que está perto da gente, quem consegue e tem coragem de subir, de se esforçar, de se sacrificar. E aí quando eu estou ali, normalmente quando eu fazia atividade física, que eu falei, cara, estou cansado, vou voltar. Eu falei assim, eu não posso voltar antes de chegar nesse marco, que era o lugar mais alto. E aí quando eu chegava lá, que eu parava, eu reduzia o passo, e aí olhava aquela amplitude da Baía de Guanabara. E eu falei, uau, isso aqui é muito lindo. E quando eu estava alguns metros atrás, eu não tinha noção do que tinha perto de mim. Você está conseguindo entender isso? Às vezes a gente está até na caminhada, mas tem gente que está parando no meio do caminho porque está muito cansativo. Mas Deus falou profeticamente que tinha coisas para acontecer, mas você fala, eu não estou vendo, o que você faz? Alguns param, outros dizem que ainda voltam. Mas no fundo, o que o Senhor espera que nós façamos é o quê? Continuemos a nossa caminhada para vivermos o sobrenatural e o profético. E eu agradeço a Deus porque eu decidi fazer isso. E eu agradeço a Deus porque essa igreja me apoiou nisso. Eu agradeço a Deus porque minha família me apoiou nisso. E depois de diversas histórias de sobrenatural, cada um deles me levou a um curso que eu fiz recentemente. E nesse curso, no final dele, existiria a classificação de vagas pelo Brasil. E dentre as vagas possíveis, existia vaga em São Paulo, Rio Grande do Sul, vaga em Brasília, no Rio de Janeiro, em Belém e em Manaus. E porque eu tive uma deficiência física, vocês acompanharam aqui a questão do problema no joelho, estive perto de ser desligado do curso, mas Deus operou com a mão dele poderosa para que eu não fosse desligado do curso.
né, não viesse a perder a matrícula nesse ano e voltar no ano seguinte. Então ele, não, eu quero que você se forme esse ano. E aí, por conta disso, a minha classificação caiu. Já era esperado, quem entende disso, sabia que eu não conseguiria tirar nota alta no teste físico. O que eu precisava, apesar da lesão, não sei o quê, passar no teste físico. Era uma outra guerra, né? Não era mais a guerra agora de ser o 01, mas era a guerra de conseguir a média para passar. E o mais interessante que o Espírito Santo falou ao meu coração uma noite: tudo que está acontecendo é centro do meu propósito. E eu falei, Senhor, mas está doendo, hein? Esse negócio aqui está doendo muito. Né? O médico queria operar agora, eu estou sentindo muita dor. Ele, tudo que está acontecendo é no centro do meu propósito. Descansa e confia. E eu falei, amém. E ali, no meu espírito, eu já entendi o que estava acontecendo, porque eu posso ter algumas deficiências, mas burro eu não sou. E eu escuto e interpreto e entendo o que Deus fala comigo. E eu falei, Senhor, o Senhor foi bem claro no que falou. Eu estou entendendo. E eu lembro que eu tive uma das avaliações que eu fiz, eu errei 2 questões que eu sabia. E eu não entendi, eu fiquei chateado comigo. Quem já fez prova aqui que errou uma questão, eu falei assim, cara, eu estudei, eu sei isso aqui, na hora ali eu distraí. É aquela questão que vai ser não sei o que, qual é que não está certa, você lê todo o enunciado em como ou não, você bate o olho na letra A e fala assim, pô, isso aqui é o enunciado, já foi alguma coisa nesse sentido. Só que, quando saiu o gabarito, eu falei, não é possível, isso aqui eu tenho certeza. E tinha um não aqui, eu comi o não, caraca, o não era isso. Você sabia, Repó, só que numa pequena distração você perde a questão. Alguém já passou por isso? É horrível, né? A sensação, quando você não sabe, você fala, não sabia mesmo, mas quando você sabia, dá um gostinho, né? Aquela chateação, né, estudantes? Amém, estudantes? Eu profetizo sobre a tua vida que não haja essas pequenas distrações, para que você não venha perder questões e coisas que Deus já preparou na tua vida. Continuando. Então, quando eu perdi aquelas questões, eu sabia que com aquilo eu podia perder uma posição na classificação. Eu lembro que um dos meus tutores veio em mim, nervoso, naquele infantaria brabo, paraçá, quase me pegou pelo pescoço e falou assim, por que você perdeu o ponto nessa prova? Você é instrutor nessa porcaria. Eu, sim, senhor. Eu não estou entendendo, você é cabeçudo, você é estudioso. Eu fui lá ver tua nota. Eu falei assim, pô, muito obrigado, senhor, porque você se deslocou até a divisão de ensino para... São pessoas que te amam, que a gente nem sabe, que estão preocupadas com a gente nem sabe. E quando eu contei isso à minha esposa falou, você sabe que essa colocação pode mudar toda a história. Eu falei, eu sinto que isso tudo está no centro da vontade de Deus. Chegou a hora de escolha das vagas e houve aquele desenho inicial, porque quem já participou de cursos como esse, de classificação, você sabe que parece uma bolsa de valores entre eu quero isso, eu quero aquilo. 2 dias depois, alguém chega e fala, conversei com a minha filha. Mas tua filha tem 3 anos, mas eu conversei com ela. E minha filha falou que não quer ir para tal lugar. Caraca, mudei de ideia. Aí muda toda. Já viveu isso aqui, quem é militar aqui já viveu isso, né? Muda toda, começa a bolsa de valor, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí, um dia depois vem outro e fala, poxa, o que foi? Meu cachorro, cara, ele não vai se adaptar com o calor. Eu tenho um husky siberiano. Quero trocar a vaga. Já está tudo certo. Na é verdade, não é assim? E muda tudo de novo. Mas na primeira bolsa de apostas, né, vamos dizer dessa forma, todo o quadro desenhava que eu estava indo para Canoas, no Rio Grande do Sul, ou para Brasília, Distrito Federal. Distrito Federal em Brasília. E eu estava tranquilo, porque eu já sabia qual era a minha escolha, e eu já tinha um desenho montado na minha cabeça que era muito confortável para a gerência da igreja. Quem é militar que sabe que no Rio de Janeiro, Brasília tem voo toda semana praticamente. Então, era muito fácil ir, voltar, me deslocar, né? Estar acompanhando a igreja, já estava tudo... Né? Alguns militares estavam até já torcendo por isso, né? Para não conseguir na vaga no Rio, conseguir ficar em Brasília ou em São Paulo pela proximidade. E quando saiu as vagas, já estava desenhando isso. Na véspera das vagas sair, de confirmarem os locais, né? Existiam 2 pessoas que estavam na justiça, traduzindo liminaristas, e não sabiam ainda o que seria o destino deles.
Som. Ainda não sabiam o que seria do destino das vagas deles, das possibilidades que eles teriam. E um estava exatamente à minha frente e o outro atrás de mim. Então, traduzindo, dependendo do que decidissem das escolhas dele, né, impactaria se a vaga deles sairia específica para o estado que eles fizeram a prova ou se eles entrariam na escolha, na vala comum, como diriam assim. E na véspera de sair essa decisão, uma tia da minha esposa, que é pastora, nossa madrinha, inclusive, de casamento, ligou para ela e falou: minha filha, eu conversei com meu sobrinho e ele falou que, né, tá entre essas duas escolhas, não sei o que você prefere, onde está teu coração, tal. E começaram a conversar, né? E conversando, e no meio da conversa, o Espírito de Deus ministrou a vida daquela mulher e ela falou: minha filha, Deus manda te dizer que não é isso, nem aquilo. Não é nenhum, nem outro. Eles vão levar você, vai levar vocês para outro lugar onde você não queria ir. Aí ela falou: não, tia, a senhora não tem como, é impossível isso. Quem já falou para Deus que isso é impossível? Levanta a mão aí para me saber se eu estou sozinho nesse negócio. Levanta assim, ó, tipo assim, ó, no sapatinho assim. Não, tia, isso dá só uma coçada na cabeça, só para... Ela falou: não, tia, isso é impossível, porque já está decidido já, e o segundo colocado já quer, tem uma vaga só nesse lugar, e o segundo colocado quer essa vaga. E o que sobrou na escolha, você fala assim: minha filha, Deus manda te dizer que Ele faz o que Ele quer e como Ele quer. E eu te falo, prepara o teu coração, porque você vai para esse lugar. Você me contou na meia-noite? Não. Ela não me contou isso. No dia seguinte saíram as vagas. E aí, quando saiu as vagas, a justiça decidiu que eles estariam escolhendo entre todos na colocação do curso deles, e não seria uma vaga reservada. E nessa escolha abriram 2 novas vagas. E aí você me pergunta: onde foram as 2 vagas que eles abriram? Uma exatamente nesse lugar e a outra no Rio de Janeiro, exatamente no Galeão. O sonho da igreja estava se tornando realidade. E agora começa a bolsa de novas, porque agora muda tudo de novo, né? 2 lugares novos, começa aquele troca de escolha, e de repente o segundo colocado chega e fala: eu quero pensar. A gente vai pensar o quê, cara? Tu já está... Não. Eu quero um dia para pensar. Vocês vão... Me desculpa, pessoal, me desculpa, mas eu preciso ligar para minha esposa e conversar com a minha esposa. Quando ele falou isso, eu falei assim: ih, garro. Já estava tudo montado, eu falei assim: pô, já estou no Rio de Janeiro, já está tudo no esquema, né? Aí, para surpresa de todos, ele estava indo para Belém e ele mudou a escolha dele para Brasília. E a vaga de Brasília, que já era a vaga certa que eu estaria indo, agora o 02 escolhe. Aí eu falei: agora eu tenho a chance de ir para Belém, né? Já mudou toda a história de novo, e o Rio Grande do Sul. E de repente o 03 olha e fala assim: ué, se ele não vai para Belém, então eu quero mudar minha vaga também, agora eu quero ir para Belém. Aí eu: mas você já estava certo de ir para aquele lugar que você tinha dito que ia. Aí eu olhei aquilo e falei assim: engraçado, esse desenho aí tá estranho, tá desde o começo falando que ia para tal, todo mundo tá brigando para ir, e agora ele mudou de... Eu falei: agora o 04 vai para esse lugar, o 04 não mudei de ideia também. Mas mudou também, agora eu quero sentir o sul, o frio do sul. Minha mulher falou que ia para o frio. Eu falei: cara, eu fiquei pensando, que loucura, esse pessoal tem dupla personalidade, cara, mexendo tudo. Aí eu comecei a olhar e falei assim: pô, cara, esse desenho tá ficando estranho. E no final das contas, exatamente o que Deus falou para ela foi o que se cumpriu. E daqui a 40 dias aproximadamente, se aprover Deus e não houver mudanças no meio do caminho, porque quem conhece de jurisdição sabe que documentações acontecem de um lado para o outro, mas em princípio Deus mandou que eu fosse para Manaus. Que era exatamente o lugar onde ela não queria ir, onde eu não tinha nenhuma expectativa de ir, mas que Deus falou profeticamente para ela: Deus está mandando te dizer agora que você vai para Manaus.
E ela falou, mas não tem vaga lá. Ele fala, eu faço como eu quero, eu abro vaga onde eu quero, mas eu quero que se cumpra a minha vontade. A pergunta principal é, e a vaga do Rio? Alguém me disse, e eu não lembro quem foi o homem ou a mulher de Deus, que conversando comigo, sabendo que eu era pastor, falou, se Deus mandar você ir para um lugar e abrir uma vaga no Rio, o que você faz? E é por isso que eu estou diante dessa igreja. Se você estivesse na minha posição e Deus abrisse uma vaga no Rio e outra lá nos confins de Manaus, e você querendo, como eu quero, estar aqui junto com vocês presencialmente de segunda a segunda, o que você faria? Eu posso dizer que 80% de vocês escolheriam o Rio? Posso falar? 90% escolheriam o Rio? Mesmo Deus tendo falado que queria você em Manaus? É exatamente sobre isso que o Espírito Santo falou comigo. Muita gente fala que me adora, mas não me obedece. Eu queria ficar no Rio, eu quero ficar no Rio. Mas Deus falou, eu quero que você vá, porque tem gente na Macedônia clamando por socorro, e você tem palavra de vida para levar para eles. E Deus falou, se você puxar pela memória, que Ele falou mais ainda, aqui nessa igreja vai ter obreiros de valores que vão fazer essa obra continuar. Vai ter homem de Deus aqui. Deus falou ou não falou? Você vai e vão ficar obreiros de valor. E falou mais, quem não for de valor, não vai ficar, vai embora, eu tiro. É só você lembrar, está gravado, se você puxar lá e clicar de novo no YouTube, está reservado só para quem estava aqui. Quem estava aqui, escuta de novo. Deus foi muito claro em falar, eu vou te tirar, depois te trago de volta. A igreja continua, eu vou colocar à frente dessa igreja obreiros valorosos, e quem não for valoroso eu tiro. Quem for mentiroso eu tiro. Nada que está acontecendo, não se preocupe, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. E ele falou, e você vai continuar a pastorear. E aí quando Deus me trouxe esse texto, ele falou assim, Paulo fazia exatamente isso. Ele ia no lugar, voltava, assessorava, pregava em outro lugar, voltava, assessorava, e ele falava assim eu quero contigo. Por isso que Deus falou, você tem um ministério apostólico, você não tem um ministério pastoral. Eu não te chamei para ficar dentro de uma igreja, mas para abrir igrejas. E quando eu escolhi a vaga, diversos militares chegaram para mim e falaram assim, Deus manda te dizer que você vai para Manaus plantar a igreja. Porque esse é o plano de Deus na minha vida há quantos anos, Kleber? Há 5, há 8? Quantas vezes você já escutou Deus falar isso para mim? Quantas vezes você já escutou que Ele tinha um chamado para que nós fôssemos em lugares diferentes plantar? Quantas vezes, Larissa? E se a gente não tomar cuidado, a gente fica com o nosso coração preso naquilo que nós achamos o melhor, e o melhor para mim é estar aqui nesse lugar. Você acha que eu estou afim de tirar minha família, andar 5.000 quilômetros para o meio do mato, para levar minha família para o mato? Minha filha no 3º ano do 2º grau. Você acha que racionalmente isso é confortável? Não, mas Deus cuida da minha filha. Deus cuida da minha família. Deus cuida até do meu cachorro, mano. Eu fiquei pensando, como é que eu ia levar um cachorro pudo para o mato, mano? Deus cuida do cachorro. Porque Deus cuida de tudo nas nossas vidas, como nós estamos no centro da vontade dEle. Então eu termino essa mensagem dizendo para vocês, assim como foi nos últimos 3 meses, continuará por esse ano. Uma vez por mês eu vou estar com vocês na igreja. Uma vez por mês eu vou pagar. Pastor, a passagem é muito caro. Que se exploda. Dinheiro não é meu Deus, dinheiro é recurso. E recurso Ele manda. Não, pastor, mas a passagem é muito, muito cara. Ele manda muito, muito recurso. Alguém duvida disso? Alguém duvida disso? Pastor, mas transforma essa passagem em cesta básica. Não tem um preço de uma vida uma cesta básica. Porque a cesta básica dá comida agora, uma palavra bem pregada, cheia da unção, da autoridade, traz vida eterna. Traz um alimento para a alma, para a vida. Então o Senhor falou, assim como eu faço com Paulo, abre o texto, eu olhei o texto e falei assim, meu Deus, que é isso? Assim eu faço com a tua vida. Vai ter obreiro de valor, fazendo com que isso tudo funcione. E você vai continuar vindo aqui para continuar trazendo palavra, motivando, ensinando, doutrinando. Mas você precisa ir para Macedônia, porque tem gente precisando de você. Não se trata somente de você, mas do propósito que você fez comigo.
E não tem coisa melhor, meus irmãos, do que estar no centro da vontade do Senhor. Você tem dúvida disso? E o mais lindo é que eu senti hoje sair de casa porque umas pessoas estão me perguntando, porque conhecem a minha história profissional. E falaram, não é possível, você não vai ficar lá. E eu falei, eu sei que eu não vou ficar lá. Mas eu falei, antes de sair de casa, eu preciso ouvir de novo aquela, porque tem alguma coisa que está fugindo. Não foi? Eu falei, tem que ouvir, eu tenho que ouvir. Falei de manhã, não ouvi. Eu falei, cara, mas antes de ir para a igreja, eu preciso ouvir. Aí quando eu ouvi, eu falei, agora eu entendi tudo, pai. Porque eu nem cheguei lá, já uma articulação para me levar para um outro lugar. E eu falei, meu Deus, o Senhor falou exatamente isso. Eu vou mover você de estado para o outro. E você irá e voltará. Eu falei, meu Deus, fantástico isso. Fantástico. Então, nesse momento eu falo, até breve. Porque Deus já falou que eu precisava ir para voltar. Foi isso, mãe? E ela falou, se você não for e voltar, a palavra profética não se cumpre, Deus se faz mentiroso. Então eu agradeço a Deus. Ah, e a outra vaga do Rio de Janeiro? Ninguém perguntou. Quem escolheu? O cara que estava exatamente uma questão de nota na minha frente. E quando eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque talvez no meu coração eu titubeasse entre dois pensamentos se eu tivesse essa posição acima e com essa possibilidade de escolher. Mas o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, eu te conheço, eu sei que você obedeceria. Mas para não ter dúvida, sabe o que aconteceu? Eu vou abrir 2 vagas em Manaus para você só poder escolher o quartel. Ou é Manaus, ou é Manaus. E eu ri muito com isso. Eu falei, lugar que não tinha vaga, agora tem 2 opções. Então você quer ir para Manaus ou você quer ir para Canoas? Você escolhe. Tem Canoas e Canoas, Manaus e Manaus. Você escolhe para onde você quer ir. Eu falei, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. E o mais lindo de tudo, para fechar. Que há 2 anos e meio, 3 anos, quando eu fiz o meu primeiro jejum de 40 dias, eu entregaria o jejum 8 horas da noite, né? 10 horas da noite. E quando eu tinha feito o jejum de 20 dias, 21 dias, eu entreguei ele comendo o quê? Entreguei comendo um baião de doce com churrasco. Hã? Esse garoto tá em todas, cara. Ela comendo açaí, o baião de doce com churrasco. E naquela, né, e ela fala assim, quando você fizer o de 40, você está proibida de fazer isso. Eu falei, tranquilo, calma, não vou fazer. E aí eu senti claramente no meu espírito que eu precisava entregar, apesar de acabar 10 horas da noite, o Senhor falou comigo que era para me entregar só 6 horas da manhã. Eu falei, tá bom, Senhor. 40 dias já se foram, esperar mais 10 horas, não... Mas eu não entendi o que ele queria. Porque ela acordou 6 horas da manhã e ela foi fazer um café da manhã para mim. E é interessante que nesses 40 dias eu fui em várias festinhas. Quem lembra que eu fui a alguma festa de algum de vocês aqui, no meio do jejum? E todos vocês fizeram o quê? Fizeram farnés. Pastor, você parece aqui que eu sei que você gosta. Aí eu falei para ela, eu quero entregar o jejum com a mesa cheia dos potes, cheia dos negocinhos que me deram, aqui, os pedacinhos de coisa que me deu, que eu prometi que ia comer depois. Então, no momento certo, não tem nada melhor do que você comer a coisa certa no momento certo da tua vida. Eita, acho que a mensagem já foi outra mensagem, né? E quando ela estava indo esquentar a comida, fazer os preparos para o café da manhã, um banquete do café da manhã, eu fiquei sozinho orando e o Senhor me deu uma visão. Uma visão espiritual, onde dá para escrever um livro, tipo do Este Mundo Tenebroso, uma ficção espiritual. E naquela visão ampla que ele me mostrou que eu estava onde? No meio da selva amazônica. E lá eu estava no meio de um grande tiroteio, um enfrentamento muito grande. Muitos inimigos vinham e eu trocava tiros com eles. Mas eu sabia que não eram inimigos físicos. 3 anos depois, Deus cumpriu essa promessa. Então o que eu preciso pedir a vocês é que me cobrem oração, porque eu sei que o que está vindo esperando lá não são flores, não são ula,
Não, não é ninguém dançando aquelas danças de Parintins, né? Não é. Eu sei que eu estou indo lá para trabalhar. Sei que eu estou indo lá para guerrear. A profeta Súcia, eu termino dizendo, mandou uma mensagem para nós a semana passada. E ela falou, eu estava orando aqui na Costa Rica e Deus mandou te entregar uma mensagem. E você me pergunta, qual a mensagem que a profeta me entregou? Fique de pé em nome de Jesus. Ela entregou um versículo. Qual foi esse versículo? Deus pode todas as coisas. Seja forte e corajoso. No mundo tereis aflições. Ide pregar o evangelho. Deus mandou nos entregar Josué 1:9. Ser forte. 1:8. Ser forte e corajoso. O Senhor está se levantando diante de vocês como um gigante. É muito bonitinho isso. Para quem entende, para um bom entendedor, pingue a letra. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. É exatamente isso que nós vamos cumprir o ID 2 dias antes da escolha. Ela falou isso. Então eu agradeço a Deus, porque nós obedecemos, porque nós aceitamos. Agora eu tenho uma pergunta a fazer. Assim como eu fiz essa pergunta em agosto, eu vou fazer de novo. Essa igreja vai fechar? Não. Esse ministério vai parar? Eu sinto claramente que isso é só o começo de uma grande história. Porque Deus falou que vai plantar obreiros de valor nesse lugar, que vão fazer não caber mais aqui dentro. E Ele não falou que eu faria. Isso que é o mais lindo, Paulino, Kleber, Eric, Paulo. Ele falou que homens de valor ombreariam nesse lugar com autoridade e unção e fariam essa obra crescer. E eu poderia contemplar com os meus olhos isso. Irmão Moisés, olha que profundo isso. Ele está contando com homens de valor para fazer isso aqui se tornar realidade maior ainda do que já é. Você vai para casa hoje, você vai refletir nisso. Você vai refletir, Deus, eu escutei tantas coisas de você nesse último ano. Desde que essa porta abriu, eu tenho escutado coisas. Eu sei que cada um desses homens e mulheres que estão aqui tem escutado coisas. É hora de você fazer com que todos os sonhos do Senhor se tornem realidade na tua vida. Esse é o clamor que eu tenho. Eu estou obedecendo. Quero te convidar a obedecer também. Amém? Incline a sua cabeça que eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Eu quero te agradecer porque quando esse culto começou eu pude ver uma foto. Uma foto de um grande homem de Deus, mas que escolheu não obedecer. Um grande homem de Deus, um grande evangelista, um grande potencial na tua casa, mas que decidiu fazer as coisas da forma dele. Ele já não está mais entre nós, ele faleceu, Pai. O que eu quero pedir é que o Senhor tenha recebido o Espírito dele, que ele possa estar na tua companhia, é o que eu sonho. Mas eu sei que não era essa a tua vontade, Pai. A tua vontade é que ele estivesse pregando o Evangelho no estado de Minas Gerais, que está por esse Brasil, mas ele decidiu fazer da vontade dele. As consequências não foram boas. Pai, mas nós estamos aqui em obediência. Nós decidimos fazer o que o Senhor decidiu, o que o Senhor sonhou, o que o Senhor pediu. E nós queremos continuar estando no centro da tua vontade todos os dias da nossa vida, Pai. Eu quero te agradecer porque hoje não é um adeus que o Senhor está trazendo a essa igreja. Não é uma despedida de 30, 40 dias que o Senhor está trazendo, não. Porque o Senhor mesmo falou que o tempo seria breve. O que eu quero pedir ao Senhor é que esses aproximadamente 13 meses que eu devo passar fora desse lugar,
12, 13 meses, talvez, 14. Que o Senhor continue cuidando do teu povo. O Senhor falou que homens e mulheres se levantariam nesse lugar de uma forma extraordinária, com autoridade e com unção, Pai. Em cima de tudo aquilo que foi ensinado, foi ministrado e foi testemunhado como sendo a vontade primitiva do Senhor. Então, o que eu quero pedir que agora, Pai, aquilo que o Senhor falou se torne realidade. Que esses homens e mulheres se despertem, se coloquem na posição correta e se movam de uma forma sobrenatural. O que eu quero profetizar em nome de Jesus é que eles recebam uma unção que eles nem imaginam. Algo muito, muito poderoso e muito grande, Pai. Meu Deus, que haja uma nova unção sendo derramada sobre essas vidas, Pai. De cada um daqueles que falam, eis-me aqui, envia-me a mim. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos a cada volta, a cada mês nesse lugar, Pai. E eu desde já te agradeço, inclusive, pela provisão financeira que o Senhor vai mandar. Porque eu sei que o Senhor vai mandar. Eu não tenho dúvida disso. Eu te agradeço, inclusive, pelas ofertas de passagem que vão aparecer, que serão sobrenaturais, porque nós vivemos coisas assim a vida toda e eu sei que vamos continuar vivendo. Mas eu quero te agradecer não só por isso, não só pela oportunidade que nós teremos de estar ministrando, eu e minha esposa, essa igreja. Mas eu quero te agradecer porque essa igreja vai continuar viva e eficaz, crescendo, superabundando, prosperando. Eu quero te agradecer por cada uma dessas pessoas que vão continuar amadurecendo, Pai, porque o evangelho genuíno foi ministrado nesse lugar. Essa igreja nunca foi uma igreja de uma só voz, essa igreja nunca foi uma igreja de dependência, mas foi uma igreja de aprendizado e de crescimento. E quando eu olho para esses bancos, eu vejo pessoas capazes de dirigir até mais de uma igreja, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que essa liderança que vai ser instituída nesse lugar seja de bênção, seja de paz, seja com autoridade e unção. Sim, Pai, com autoridade e com unção. Que em nome de Jesus possa ser bem visto, assim como Timóteo foi bem visto pela comunidade local, que essas pessoas possam ser bem vistas por essa comunidade local. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor fez cumprir mais um mistério, mais uma palavra em nossas vidas. E, Pai, sem meio a toda os trâmites burocráticos que vão acontecer, se o Senhor decidir fazer alguma mudança, nós também nos colocamos nas Tuas mãos e falamos, seja feita a Tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus.